nosso assunto é o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. Isso mesmo, 40 segundos. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano novo. No Brasil, o último dado do Ministério da Saúde mostra que em 2014 foram mais de 10.600 casos. No sistema de informação de mortalidade, a taxa média é de 5,2 por 100 mil habitantes, praticamente metade da média mundial, 11,4 para 100 mil. Na Argentina, a taxa é de 10 por 100 mil habitantes, na Bolívia 12, Equador 9, Uruguai 12, Chile 12. A mortalidade por suicídio é maior entre os idosos, mas atualmente é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E os meus entrevistados, que eu vou apresentar agora, que estão entre nós, já vão começar a discutir esses números. Porque antes da gente começar o programa, conversávamos nos bastidores, que é sempre muito interessante, e esses números são ainda piores, gente. Eu vou apresentar aqui, então, estão entre nós o psiquiatra Fábio Braga e o psiquiatra Carlos Bandeira. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. E já vamos mudar esses números, né? Que não são tão poucos, que eu já achei um horror quando eu pesquisei. E pelo que vocês falavam, esses números são bem maiores, né? Tu pode pegar, por exemplo, essa média mundial de 10, aí tu diz que no Brasil 5. Sim. Mas no Brasil, de acordo com a região, a média é diferente. E o lugar, a capital onde as pessoas mais se matam é Porto Alegre, que tem o mesmo que a média mundial, 10 por 100 mil habitantes. E seria jovens e idosos realmente, no caso, a preponderância ali? Jovens entre 15 e 19 e idosos de velhice avançada, de 85 anos para cima. E por que se dá isso? Antes da gente, o que vê... Aí eu já digo assim, o que leva ao suicídio? Eu acho que, não sei se seria a primeira pergunta nesse assunto, que eu acho muito delicado, mas que todo mundo conhece alguém, ou, né, ou já ouviu falar, ou... O que leva uma pessoa ao suicídio? Num percentual muito grande é a doença mental, né? Várias doenças mentais, principalmente depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, uso de drogas. 90% das pessoas que tentam se matar têm uma doença mental importante. E é um outro dado estatístico que eu acho que é esclarecedor, parecido com o que tu falaste. A cada 40 segundos uma pessoa se mata, ou seja, desde que a gente começou essa conversa já teve gente se matando. Sim, e que conseguiu se matar. Conseguiu se matar. Mas tentativas de suicídio, que são muito mais do que as mortes realizadas, é uma a cada 3 segundos. Mas que loucura. Exatamente. Exatamente, é uma loucura. Mas aí a gente chega a pergunta no seguinte. Antigamente a gente ouvia falar que a pessoa que vai se matar não avisa. Isso que eu ia lhe falar. Como é que a gente consegue saber quem está propenso ao suicídio? Eles dão sinais? Como é que se dá isso? Na grande maioria das vezes dão sinais, né? A maioria das pessoas que se suicidam, elas comunicam a alguém seu desejo de se matar ou de morrer. E na maioria das vezes isso é desconsiderado. E metade consulta nos últimos 6 meses e fala para o médico da possibilidade de se matar. É que a gente não leva tanto em conta. Mas seria... Muito essa história de que o pilado não morre. Pois é, mas geralmente eles já vêm em só para pegar o gancho aqui, eles já vêm em tratamento ou eles só chegam ou nem chegam no consultório? Não,
não, porque o que tem é que às vezes as pessoas ficam com medo de falar sobre suicídio e acham que se falarem sobre suicídio vão estar induzindo. Isso é uma mentira. Sim. Pelo contrário, o falar em suicídio, e por isso essa ideia do Setembro Amarelo, né, isso reduz o risco de suicídio. Claro. Então, se o paciente fala em se matar e o médico investiga isso e avalia a gravidade, só dele falar isso já reduz o risco dele de suicídio. As pessoas têm até aquela coisa, né? Não vamos comentar nada, ou está falando entre família, não, mas ou não vai acontecer, ou vamos deixar por aqui. E não tem porquê, né? Até pelo que eu li, isso é uma questão também de política pública, de saúde pública, já está nesse nível, né? Sem dúvida, porque suicídio é uma coisa muito complicada, porque a gente sabe de vários fatores de risco. Por exemplo, um velho que mora sozinho tem um risco maior, tem um risco maior. Uma pessoa que perdeu o emprego, que teve uma perda familiar importante, tem um risco maior, tem um risco maior. Uma pessoa que tem parentes que já se suicidaram, tem um risco maior, tem um risco maior. Uma pessoa que alguma vez na vida tentou suicídio, tem um risco maior. Então tu sabe de pessoas que têm risco maior, mas tu não consegue dizer que o seu João vai se matar, porque ele tem alguns fatores de risco. Ele pode ter fatores de risco e nunca se matar. Tá. Mas de qualquer forma, é importante a gente identificar as pessoas que têm fatores de risco e tentar protegê-los um pouco. Porque assim como tem fatores de risco, tem fatores de proteção. Pois é, que é o importante. Nossa, claro, inclusive o programa é para isso, né? Para a gente abrir esse leque e que muitas pessoas podem estar nos assistindo, conhecem pessoas que estejam passando por esse processo todo e que muitas vezes deixam guardado, não vamos levar para o psiquiatra, porque ainda tem aquela besteira que quem vai para o psiquiatra é louco, né? Aquela coisa absurda, né? E aí eu venho a perguntar assim, existe um tratamento, mas eu acredito que não existe um tratamento 100% para nada, né? Mas vocês conseguem, o psiquiatra consegue recuperar essa pessoa? Tu evita o suicídio. Sim, nesse sentido. Consegue evitar. Tem tratamentos farmacológicos, psicoterápicos, que tu vai influenciar nisso. E biológico. Biológico, sim. Mas, na verdade, se tu conseguir dar situações de apoio para essa pessoa, isso é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que tem um vínculo religioso, isso é uma coisa que diminui o suicídio. Uma pessoa que tem criança em casa, diminui o suicídio. Uma pessoa que tem vínculos, tipo um casamento estável, diminui o suicídio. Em frente à adversidade, tipo uma perda, alguma coisa, tu sabe que aquela pessoa tem um risco, se tu puder dar um apoio, vai diminuir o suicídio. Isso tu pega na população em geral, e isso é importante que pessoas saibam, que os médicos saibam, os médicos em geral, que agentes de saúde saibam, porque aí eles vão identificar na comunidade quem tem mais risco e vão fazer essa prevenção. Claro, o que chega para nós, para mim, para a Bandeira, são pessoas já com um risco de suicídio maior, porque já aventaram aquilo e a família até trouxe. Tá. E aí a gente tem que fazer também. E a gente, aí não é o nosso caso, mas o pessoal do pronto-socorro pega a tentativa. Porque muita gente que tenta consegue e muita gente não consegue. E aí tem outra coisa também quanto às tentativas, né? Quando uma pessoa usa um método violento, se dá um tiro, né? E sobrevive a isso, em geral, depois dessa tentativa, aparentemente diminui o risco de suicídio, né? E aí as pessoas acham, não, ele passou mal, ele viu que não deve, não sei o quê, então, e não encaminham as pessoas para se tratar. No máximo em 3 meses depois, ele se mata. Tá? Então, não alivia o risco, o paciente ter passado mal, agrava o risco. Aí ele precisa de tratamento. E às vezes
isso é descuidado no serviço de emergência. Tá. Podia falar uma coisa. Como 90% tem doença mental, o tratamento não é específico para o suicídio, mas é o tratamento daquela doença. Então, se é uma pessoa deprimida, tu vai tratar aquela depressão. E se ela estiver fora da depressão, o risco dela cai estupidamente. E a gente às vezes pensa, quando a gente fala, eu já fiz também um programa sobre isso, doença mental, aí tu acha que é um psicopata. A gente às vezes não considera a depressão muito como doença mental. E é bom estar sendo dito isso aqui. Porque hoje é a doença do século, né? As pessoas, inclusive desde crianças, já tem crianças com depressão. E muitas vezes o leigo não considera a depressão como um transtorno mental. Assim, né, e isso é muito interessante, e vai ser de repente um percentual muito grande de pessoas deprimidas que vão tentar, né? Se tu considerar, estava falando que tem muito jovem e muito velho, isso, que mais se matam. Isso. O velho se mata por quê? Por solidão. Tem menos amigos, tem menos dinheiro para as aposentadorias íntimas, tem menos perspectiva e eventualmente se mata. E qual a maneira? Varia. O idoso, porque os idosos em geral são mais efetivos. São mais efetivos. Agora, a diferença também tem muito a ver com o sexo. Então, isso é interessante também. Mulher prefere se auto-envenenar. Homem já usa métodos mais cruentos, já usa tiro, forca, se jogar de alto de um prédio. Os homens usam mais esse tipo de coisa. Por quê? Por um motivo muito simples. Se tu tomar veneno, teu cadáver fica apresentável no caixão. Se tu te jogar num prédio, tu fica todo desbudegado. Mas falando sério, inconscientemente existe isso. Não, sim, mas existe isso da mulher de querer preservar. Dá um tiro no meio da cara, dá um tiro no ouvido, dá um tiro na boca, não deforma o rosto. Mulher prefere tomar veneno. E sofre mais. Porque mas dizem que é um horror. É mais fácil de ser atendida, resgatada e não chegar a morrer. Por isso que as mulheres médicas concretizam mais suicídio. Elas sabem o que tomar para morrer. Inclusive, vem aumentando muito o número de médicos suicidas, né? Tem suicídio. Repara uma coisa. Hoje em dia, um paciente que tenta se matar e chega vivo no pronto-socorro, ele tem 90% de chance de sair. Tá. Se tentar um método que mata ele instantaneamente, só tem que fazer, né? Tem um cara que tentou se enforcar, quebra o pescoço, não. Deu. Acabou. Morre instantâneo. Uma pessoa que tem revólver em casa, ela tem um risco de 60% maior de se suicidar do que quem não tem uma arma de fogo em casa. Porque tá à mão. É um método eficiente e rápido. E tá ali a mão dela, né? Ela sabe que... isso aí eu nunca... Se bem que tem uma coisa que é mais perigosa que tem um revólver. É ter criança em uma piscina em casa. Pior. É 8 vezes pior do que um revólver. É complicado, né? E em relação à medicina, que chama bastante atenção, o porquê esse aumento de suicídios? É muita pressão? É o acesso à droga lícita ali e a pessoa sabe, e existem muitos médicos que usam drogas lícitas e ilícitas também. De alcoolismo entre médicos é muito alto. Teria algum motivo? Eu acho que o principal motivo de haver esse aumento é que as pessoas cada vez mais perdem referências. Tudo pode estar numa sociedade em que tem um monte de pessoas e tu está absolutamente sozinho. Onde eu falava isso. Tu está na solidão da cidade grande. Tu está na solidão frente a perspectivas futuras. E isso cada vez a gente tem menos. Tu tem menos uma vida de família. Eventualmente tu sai, vai trabalhar em outro lugar, fica sozinho. Então tu deixa de ter uma coisa que antigamente a gente tinha, que era uma vida familiar. Relações íntimas. O círculo social. A própria internet aqui, né? Que te isola de todo mundo. Isola de todo mundo. Mesmo estando na volta com várias pessoas. Pode ter 2 amigos no Face.
Nenhuma recente. Sim. Essa falta de contato, falta de carinho, falta de cuidado. De ligações afetivas assim mais fortes, né? Isso e na coisa competitiva, a medicina é uma profissão muito competitiva. Sim. Em geral tem uma carga horária de trabalho muito grande. Trabalha com a vida e a morte, né? Geram uma ansiedade. Né? Tem várias coisas que... Sim, e trabalha também com ali, né? Tipo, ele pode morrer na tua mão. Nesse sentido, lida com a vida e com a morte. Eu acho que também que é uma responsabilidade horrorosa. Uma outra coisa que tu tem que levar em conta é, por exemplo, a situação socioeconômica. Quem tem muita dificuldade vai terminar se matando mais. Teve até um caso há pouco tempo, acho que foi em São Paulo, que o cara foi demitido, matou os filhos, matou a mulher e se jogou. Isso é um tipo de crime de deprimido, né? Em geral, esse tipo de crime mata a família e depois se mata. É uma coisa assim, ele tem uma perspectiva tão horrorosa da vida, tudo é tão negro, tão sem saída para ele, que ele quer salvar. Seria um salvamento da família? Né? Então, ele poupa eles do sofrimento, matando e aí se suicidando. Tiveram 2 suicídios desse tipo. Sim, recentemente. Um homem que se jogou com uma criança no colo e o outro matou a família de cima. Acho até que ele matou antes, depois abriu a grade da janela e atirou as crianças. E são esses suicídios. E aí eles veem como um salvamento. Que coisa séria. Porque até eu pensei... Porque a vida é uma coisa tão horrorosa que eles querem salvar eles. Não, porque até eu pensei assim, mas por que não se matou? E deixou a família, né? A gente pensa isso, mas então para ele está fazendo um bem. De que está fazendo um bem. Qual é o mundo que ele vai deixar essa família? Como ele acha que não tem nada de bom, ele acaba com a família. Porque isso é uma coisa, essa sensação de não ter saída, de não ter perspectiva, é uma coisa que tem que chamar, que tem que ser muito valorizada como um risco grave de suicídio. Sim. E isso tem que se perguntar para o paciente. Isso tem que se falar. Não se pode ter medo de investigar o suicídio, se a pessoa pensou em se matar, se pensou em como se matar, se a vida vale a pena, se não tem mais nenhuma saída, né? Isso é muito importante e isso deve ser, e por isso esse tipo de campanha. Claro. Amarelo, né? Por isso nós estamos conversando aqui, né? Sim. Porque isso previne suicídio. E aí no caso o tratamento ele é tanto de terapia e quanto medicamentosa. Aliás, eu acho que o principal seria, não sei, eu estou dizendo, seria o medicamento. Não, os dois juntos. Pois é, ainda existe o eletrochoque. Existe e é o método mais eficiente. Falando sério, agora eu estou nisso, de leigo, né? No risco de suicídio iminente, sim. O método mais rápido e mais eficaz para tirar do risco de suicídio é a eletroconvulsoterapia. Né? O uso de antidepressivo até é uma coisa que demora um pouco, né? Não, e no início aumenta o risco de suicídio às vezes. Porque às vezes a pessoa está tão deprimida, tão desanimada que ela não tem força física para tentar suicidar. E o antidepressivo dá essa força física antes de melhorar a depressão. Então, qualquer antidepressivo vai dizer na bula que pode aumentar o risco de suicídio. E é uma coisa que tem que... Ainda tem uma outra gravação. A maioria dos antidepressivos, principalmente os mais antigos, a dose terapêutica e a dose letal são próximas. Então ele pode usar a droga que estão dando para evitar o suicídio para se matar. Para se matar. Os mais novos já deram uma... Se pegar uma droga que é usada até hoje, tipo o carbonato de lítio, que diminui a impulsividade nas pessoas, e que em pacientes que têm transtorno bipolar, que têm mania e depressão, são usados, o lítio também é uma droga que a dose terapêutica e a dose tóxica e letal são muito próximas.
é muito fácil o que ele tem em casa é de se matar. Embora o mito seja a substância que mais diminui o risco de suicídio. Claro, mas tipo, é a mesma coisa. Se é o próprio paciente que usa, que ele mesmo vai usar em casa, por exemplo, pode acontecer isso, né? Porque seria, de repente, assim, eu ter alguma pessoa responsável que ficasse com esse medicamento. São cuidados que a gente tem que cuidar, Sim. Ou um familiar controla a medicação, ou tu não prescreve, tu prescreve pouco e vê. Claro, e vai indo, claro. É mais seguido, né? Mas não prescreve uma quantidade que seja suficiente. Claro. Vamos para o intervalinho? A gente vai para o intervalo, então, vamos tomar uma aguinha e vai lá e volta, porque esse assunto é muito importante. O suicídio. Setembro Amarelo. Schornack Moda Dia e Noite. De segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. Procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo hoje, quinta-feira, pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site, isso mesmo, pela internet, www.tvcidadepelotas.com.br. Não precisa ser assinante da TV a cabo, nem estar em Pelotas para nos assistir. E hoje o nosso assunto é o Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção do suicídio. Quem está entre nós, o psiquiatra Fábio Braga e o psiquiatra Carlos Bandeira. No início a gente meio falou um geralzão, em números e tudo, e aí durante o intervalo a gente conversava em termos de aquela coisa da pessoa ou não está nem em tratamento, ou está em casa e chegar e dizer assim, estou pensando em me matar. Que antigamente se dizia, quem fala não age, aquele cão que ladra não morde. Isso é uma verdade? Não. A
maioria do suicídio avisa que vai se matar. E por quê? Para tentar que alguém ajude? Ele tenta pedir socorro? Pedir socorro. Ele tenta pedir socorro. Tu não tem idade para pegar a época que as pessoas se mataram com barbitúricos, tipo a Marilyn Monroe. Ah, mas sim, a gente... Sim. Elvis Presley. Uma das coisas que era comum era a pessoa pegar o telefone depois de tomar os remédios. Ela tomava um monte de remédio e pegava o telefone para pedir para alguém ajudar. Aconteceu com a Marilyn Monroe. Só que quando chegaram para ajudar era tarde, ela estava morta. Mas isso não era uma coisa rara. O barbitúrico, graças a Deus, parou. Sim, no caso, essas pessoas, já aproveitando e para esse lado, que são artistas, que todo mundo inveja, que acham que tem uma vida perfeita, são mais propensos ao suicídio? Olha, eu acho que se tiver uma cobrança maior, qualquer, é mais difícil a pessoa se manter estável. E aí pode ter uma taxa de suicídio maior. Porque existe uma diferença bem grande também, que às vezes dizem assim, fulano morreu de overdose. Ele não quis se matar, ele estava usando, ou ele pode ter... Não sei. Um sujeito que anda a 200 por hora aqui na Marcílio Dias, ele não quer se matar? É um acidente ele morrer. Pois é. Tem as pessoas que fazem profissões de risco, por exemplo, automobilismo, alpinismo. A chance de morrer é muito maior. Sim. Por que algumas pessoas vão fazer isso? Por que algumas pessoas vão nadar onde não podem? Hoje teve a situação do Santos. Triste, não sei o que houve, mas eu sei que ele se afogou. Sim. Jogou no rio, num lugar que tinha 30 pedra, metros de profundidade. E terminou morrendo. Mas aí então as profissões de risco, no caso, não sei se dá para generalizar, seriam pessoas mais propensas ao suicídio? Não posso dizer isso. Tem profissões de risco, tem profissões que têm mais acesso, como a gente falou. Da medicina, farmácia. E tem profissões que não tem nada a ver. Por exemplo, uma das profissões que mais se mata é arquiteto. Por quê? Porque é um criativo. Sei lá. Pensa muito. Não sei. Pois é. Mas é. Daí a importância da gente ter aquele, não é medo, mas da gente, falta preservação da vida dessas pessoas. Por exemplo, tu sabe que tu não pode entrar num elevador e tipo, tu tem que cuidar para ver se o elevador tá ali. Tu não vai botar a mão, tu não vai botar a mão numa coisa ali que diz perigo, não sei o quê. E tem gente que é atraída por isso, nessas profissões. É uma diminuição daquela instinto de preservação. Eu tive uma amiga no colégio que uma vez abriu uma gaveta, tinha um revólver, ela pegou e puf, tirou a cabeça. E nunca apresentou nada. Que você saiba. Não, era de uma família com suicida já. Pois é, aí entra a genética. Mas ficou muito bem, obrigado. Como tu disseste ainda há pouco. Ela não morreu? Não morreu. Tá, mas aí assim, uma família que uma pessoa se matou. O suicídio, ele é genético? Ele não tem um componente genético. Tu sabe que tem famílias que têm essa tendência. Tem, eu conheço. Então o risco daquela pessoa, daquela família, não quer dizer que ela vá se suicidar. Mas ela tem um risco maior de. É uma das coisas que tem que se investigar quando está se avaliando o risco de suicídio, o familiar. Se tu quer ver genética, tu vai ver história familiar, tu vai ver as taxas de concordância entre gêmeos. Por exemplo, se é um gêmeo que a gente chama de gêmeos fraternos, que são só irmãos, ou se são gêmeos idênticos. Do mesmo... O gêmeo idêntico tem a mesma genética do outro. Do papo. Tá. Se a taxa de concordância entre os idênticos é maior do que entre os fraternos, tu fica pensando que o lado genético funcionou. Então é uma das coisas que a gente estuda. Porque até a gente vê, conhece famílias que
lá se eu, matou o bisavô, se matou o bisavô, e vai se matando. A depressão é uma doença que tem um fator genético muito importante, né? E a depressão é das doenças mentais que mais cobre suicídio. Né? Então, não precisa ser necessariamente o suicídio ter uma, mas talvez ter depressão na família, que já venha vindo. Uma pessoa agudamente deprimida tem um risco de 15% de se matar. Pessoas com muita depressão não tem força. 15% se mata. Então isso é perigoso. Um esquizofrênico também se mata. 10%. Tá, porque de repente o esquizofrênico é o... Me corrijam se eu estou errada. Que escuta vozes e que acha que está sendo perseguido. Que fala sozinho, isso. Estão perseguindo aquela coisa. Esses 10% e o suicídio do esquizofrênico, em geral, é mais inesperado. O deprimido, tu vê que a pessoa está triste, tu vai perguntar o que há, ele vai te falar que a vida não tem graça e tal. Então, ele dá alguns sinais. Dá os sinais e, em geral, ele é mais cuidado em função disso. Né? As pessoas se preocupam e o esquizofrênico, às vezes, é mais inesperado. Tá. Não tem tanto aviso prévio quanto do deprimido. E outra coisa que também é interessante, quando tu detecta que alguém está com risco maior de suicídio, tu pode usar medicamentos, tu pode usar uma terapia, uma psicoterapia, mas se o risco é muito grande, tu tem que internar essa pessoa. Sim. E internar ela até contra a vontade dela. Sim. Isso é uma coisa complicada. Pois é, hoje como é que tá em relação a leis? Porque até aquela coisa, tu podes internar, porque tipo, não existe mais hospício, manicômio, não existe mais nada, não pode internar involuntariamente. Como é que tá isso? Existe menos do que o necessário. Tá. Existe essa luta antimanicomial. Que o resultado disso é os pacientes que vão estar no hospital sendo atendidos, eles estão dormindo na rua, estão morrendo. Isso aí é um assunto para a gente muito bom de falar, né? No outro programa. Atropelados, né? Isso é o resultado da luta antimanicomial. Os hospitais psiquiátricos são necessários. Né? Os CAPs são coisas que funcionam, mas existem pacientes que precisam de hospitalização. O paciente com risco de suicídio, muitas vezes, precisa de hospitalização. Às vezes, só o fato de hospitalizar já diminui muito o risco de suicídio. E se sente protegido. E se sente protegido. Então, se o paciente não, se recusa a hospitalizar, o médico avalia e acha que tem que hospitalizar, ele pode pedir uma ordem judicial e internar o paciente contra a vontade dele. Sim, até porque ele não tem noção, né, dali, não está em razão, né? E em relação a essas mortes, porque a gente conhece aqui na volta, aqui na região, tem muitas cidadezinhas pequenas, que são cidades bem do interior, rural, e que como existe enforcamento, não sei se eu não sei se o que é. E muitos enforcamentos, e muito suicídio, que horror, a gente está até rindo. Mas, tipo, tem alguma lógica isso? Algum estudo, Já tentaram pesquisar. Até eu citei Erval, Piratinica. Piratinica, no sul. Uma coisa que já foi investigada é, por exemplo, o uso de agrotóxicos, a cultura do fumo, tudo, mas isso não se conseguiu provar nada. Uma das coisas que eu acho que pode ser assim, são cidades pequenas em que todo mundo é parente de todo mundo. Né? Sim. Então, por exemplo, a depressão que tem um forte, fator genético forte, sim, provavelmente incida mais também. Acho que por aí mas conjeturando. Sim, porque eu pensaria, conjecturar, ele quis conjugar o verbo, eu pensaria mais nessa coisa de famílias em que isso ocorre mais. Porque uma cidade pequena até tem alguma coisa diferente da grande.
como as pessoas se relacionam mais, as pessoas se sentem um pouco menos sozinhas numa comunidade pequena. Porque tem muitos vínculos. Todo mundo se conhece? Conhecido. Todo mundo é conhecido. Agora, a genética não tem como fugir. E o campo, ele não traz também, quem vive mais no campo, aquela sensação de solidão, não sei, de não ter muitas pessoas na volta, por exemplo, gente que mora mesmo em propriedade rural, que não mora na cidade. E a solidão na cidade grande, que tu mora num apartamento, não sabe o nome de quem mora do lado e tu vive sozinho. É complicado. Porque às vezes tu pode estar cercado de pessoas te sentindo sozinho, né? Não é o fato, não é o fato. E aí vem uma pergunta, um questionamento que acredito que muitas pessoas se fazem. Até que ponto o se matar é uma covardia? Ou é uma coragem? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte: a pessoa que se mata não tem uma ideia clara de que vai morrer. Tu te mata sempre com a pessoa, tu fala o gesto suicida, sempre com a ideia de como é que vai ser, como é que tu vai ficar no caixão, como é que as pessoas vão ficar, como se tu estivesse assistindo aquilo. Isso aí eu achei muito... Deixa uma carta, fulaninho, não pensa que eu me matei porque tu me traíste. Pensa, desgraçado. Mas porque, e geralmente eles deixam cartas, cartas comum. Suicida, é muito comum, cerca de 50%, 60% deixam cartas ou bilhetes suicidas. O encontrar cartas suicidas é uma coisa que deve alertar muito. Tá, e aí então a gente falava pro fulaninho ficar pro resto da vida achando, né, se penalizando. O suicídio, em geral, para o suicida, tu não tá é uma saída para alguma coisa. Né? Uma coisa, uma fantasia suicida que é muito comum, adolescente se suicida muito, mas o adolescente pensa também muito em se suicidar. Né? Pois é, que a gente vê os dados aqui. Mãe, é muito frequente. Brigou com o pai e com a mãe, eu quero ver eles se ralarem no meu velório. Como se ele fosse ver, como se ele não fosse morrer. Claro, como se ele não fosse fosse morrer. Tá. Isso é bem que coisa séria isso. Então essa ideia da coragem é meio relativa, porque não tem tanta essa sensação de que vou de fato morrer. É diferente. Tinha até um cara que dizia que dificilmente uma pessoa se mata na frente do espelho, né? Porque na frente do espelho tu tá vendo que vai morrer. Eu acho que às vezes tem elementos de coragem, às vezes tem elementos de covardia. Varia de paciente para paciente, suicida para suicida. O mais básico é que o cara está doente. Pois é isso que eu ia dizer, ele não está em sã consciência. Que a avaliação moral da coisa ela não está em sã consciência. Ele está doente. Ele está doente. Está doente. E dessas pessoas que chegam assim, porque eu conheço gente que se tratou a vida inteira, até porque a família já tinha suicidas, se tratou a vida inteira e aí não quero mais, vou morrer mesmo, entendeu? Tipo, não adianta remédio, não adianta tratamento, não adianta nada. Acontece isso. Sim. Tem pacientes que tu passa atendendo anos e louco de medo que passa. Sim, é uma coisa complicada, né? E tem situações que tu vê, por exemplo, nos pacientes que pedem eutanásia, que tu tem que ficar pensando o que é melhor. Essa atleta agora né? Que ela vai competir mais uma vez e vai pedir para matar. Que lá pode, né? Toda degenerada, perdendo tudo. Que sofre, que ela não dorme 10 minutos. Que coisa horrível, né? Uma coisa horrível. De se pensar nisso, né? Que dizem que ninguém tem direito a tirar a vida do outro, mas também até que ponto, né? O sofrimento, né? Saber que tu tá... Mas é muito comum que a sociedade tente inibir isso de diversas formas. Pega, por exemplo,
quando teve aquele jornalista que morreu no Doicó de São Paulo, Vladimir Herzog, que ficou a dúvida se ele tinha se matado ou se tinha sido morto. Qual era o grande problema depois dele morrer? É que os judeus não deixavam ele. Era judeu, ele não podia se enterrar no cemitério judaico se ele se matou. Porque o Campo Santo não pode receber um judeu. Suicida. Sim. Claro. Na Idade Média também, eventualmente, se ele se matava, ele era enterrado fora do cemitério, de preferência no Encruzilhada. Que horror. Porque se ele voltasse, não ia saber do lado nenhum. Que loucura, né? Não, mas é umas coisas... Na Grécia, se o cara resolvia se matar, em alguns lugares ele perguntava para o Estado e o Estado autorizava ou proibia o suicídio. Sócrates, por exemplo, foi mandado se suicidar. Sim. É diferente. Claro. As coisas culturais... Pois é, tem todo o lado cultural. Com relação a essa história de sobreviver depois de morto, do suicídio. Teve uma cidade grega que teve uma epidemia de suicídio. Jovens. Como é que eles abortaram essa epidemia? Promulgando uma lei dizendo que todo mundo que se matasse ia ficar exposto numa praça pública por 2 semanas. Ninguém mais quis se matar. Mas que coisa séria. Por quê? Porque ia estar ali exposto. Como se não fosse morrer, né? Sim. Vamos para mais um intervalo? Vamos para o último intervalo, infelizmente. E vai lá, volta rapidinho para a gente falar mais um pouco de prevenção, desse problema sério que é o suicídio. Na estação mais fria do ano, você pode se aquecer em um só lugar. Na Casa Blumenau, a loja preferida da região. Cobertores, edredons, mantas e tecidos em soft nas mais diversas cores e estampas, tanto para adultos quanto para jovens e crianças, nas melhores marcas do mercado. Aqui você encontra qualidade e bom preço, também no setor de mesa, tapetes e vestuário. Para eles, casacões, sobretudo, japonas, jaquetas, casacos em veludo e lã. Para elas, casacos, jaquetas, japonas, blusas e coletes. Mercadorias para todos os gostos e bolsos e nos mais variados tamanhos. E para o banho, jogo de toalhas, roupão masculino e feminino e até touca para cabelo. O melhor em cama, mesa, tecidos, banho e tapetes você só encontra na Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Em Pelotas, a Blumenau fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar
hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo com o programa Entre Nós, que hoje está falando sobre Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção do suicídio. E que a gente vem conversando durante esses 2 blocos, é um número bem grande. E aí avaliávamos aqui, vocês falavam, né, que em relação à propensão, que no caso é o homem que comete o jovem, né, o jovem, ou a pessoa bem idosa, né, e a mulher de meia idade por causa da menopausa. Climatério. E esse do climatério teria alguma coisa específica? Ou porque realmente tem umas que ficam com uma raiva e saem furiosas, que dizem pra lá e pra cá? Se deprimem mais. Depressão também. Às vezes a perda da fertilidade é vivida como uma morte. Um luto. Sim. Né? Mas não é tão grande quanto dos adolescentes e dos velhos. Os velhos, no caso, seria porque, tipo, a solidão e já não ter mais perspectiva de vida, de anos, porque se eles já vão com 85, alguma coisa assim, 80 anos, podem pensar, tá, eu tenho mais 10 anos, alguma coisa assim. Seria... E às vezes necessidade, falta de cuidado, aposentadoria. Vivem muito ruim, né? Mal. Família que abandona. Que abandona. E os jovens, por rebeldia? Por uso de droga? Por impulsividade, né? Principalmente, eu acho. O jovem é mais impulsivo, né? Ele é mais imediatista. Sim. Assim. É o extremo, aquela coisa extremista. Ele não pensa. Ou se tortura muito pensando, às vezes, né? Querendo responder coisas que não... Uma coisa que tu vai ver no jovem, na transição da infância para a adolescência, é que o cérebro humano perde receptores de prazer nessa transição. Serotonina? Não. Dopamina. Alguns adolescentes, a maioria deles, conseguem procurar outros métodos de ter prazer, por exemplo, conseguir uma namorada, sim, participar de comunidade, enfim, esporte, mas alguns não conseguem. Esses que não conseguem vão procurar algum jeito de ter estímulo. Quais são os jeitos? A conduta promíscua, jogo, drogas, e eventualmente vão chegar ao suicídio. Então tu vai ter isso. O que a gente sabe? Que até 25 anos o teu risco, por exemplo, de um acidente automobilístico é maior. Então o seguro de um rapaz até 25 anos é mais caro. Quem descobriu isso foi só por estatística. Foi a Metropolitan Life Insurance nos Estados Unidos que descobriu isso. O que acontece com 25 anos? O cérebro termina de amadurecer e tu começa a amadurecer a capacidade do cérebro de prevenir coisas. Então amadurece o córtex que a gente chama de pré-frontal, que é o que pensa em consequências. E isso diminui esse tipo de coisa impulsiva. Agora o jovem não tem essa proteção. O jovem pode não ter onde cair morto, mas ele é imortal. Sempre, né? Sempre. As coisas vão acontecer com os outros, com ele não. Com ele nunca acontece, né? E aí eu estava lendo, pra gente já está finalizando o último bloco, que já 28 países relatam ter uma estratégia pública para esse tipo de doença, posso chamar? De doença? Não é uma doença é depressão. Para esse tipo de ação, No caso, o Setembro Amarelo
é uma maneira já de começar isso. Setembro Amarelo é mundial, né? Tá. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, acho que devem fazer uns 3 anos que iniciou isso aqui no Brasil. Esse ano eu acho que a campanha está bem maior, né? E tem que ser cada vez maior. E são iniciativas que realmente ajudam a diminuir. Isso é comprovado que diminui o risco. Tu vê assim, uma iniciativa do Ministério da Saúde, tu praticamente não tem. Tu vai ter o Centro de Valorização da Vida, aqueles telefonemas que tu dá, mas são coisas meio individuais. E é importante que isso seja uma política de saúde, claro, já que é um problema de saúde. Se tu quer ajudar as pessoas, vai ajudar também nisso. Claro. E aí, em relação assim, as pessoas que estão nos assistindo, uma dica, um recado, quais os sintomas para as pessoas se alertarem, se darem conta, ou elas mesmas estarem sentindo e não se darem muito conta? Quais são esses sintomas, assim, e o que fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, acreditar quando a pessoa fala em se matar. Porque mesmo a pessoa que vai tentar fazer uma tentativa de suicídio só para chamar atenção, eventualmente ela se mata, porque ela se engana na dose. Então, toda vez que uma pessoa menciona o suicídio, leve isso a sério. É difícil, é importante, mas tem que ser levado a sério. Tem que conversar sobre isso, tem que investigar, saber. Tu pensa em morrer, tu pensa em te matar, são coisas diferentes. Né? Tu pensa em te matar de uma determinada forma, são coisas que agravam o risco. Isso tem que ser avaliado, a gravidade desse risco. E acho que a outra coisa é que também professores, agentes de saúde, têm que ter essa noção, e médicos em geral, para detectarem isso. Tem que saber dos fatores de risco. E não ter medo de conversar sobre isso. Porque é muito tabu, né? Fica naquela coisa do tabu. Uma ideia errada é que se eu falar contigo sobre suicídio, eu posso estar te induzindo ao suicídio. Não. Se tu me falar na tua vontade de suicídio, essa vontade vai diminuir. Tu vai te sentir apoiada. Claro. Vou estar dividindo contigo. Tá dividindo, tu tem alguém que te compreendendo. E as pessoas acham que se falarem sobre isso, vão induzir. Ninguém induz ninguém ao suicídio. Sim. Suicídio. Sim. E levar as pessoas a psiquiatras, a médicos específicos que possam ajudar, né? Porque muitas vezes exatamente, que a pessoa não vai poder ajudar, de repente vai conversar, vai ver como é que está, mas que sejam encaminhados, né? Acho que os religiosos também precisam ter esse tipo de solução. Até porque geralmente também quem fica mais com a pessoa, por exemplo, jovens, são dentro de faculdades, dentro de colégios, escolas, e que podem notar até alguma coisa, né? Mas o problema é que ainda não existe essa preocupação, acredito eu. Isso tem que ser. Né? Não tem essa preocupação de repente, até fazer uma reunião com os professores e dizer, olha, explicar, né, de algum sintoma dentro da sala de aula, de alguma reação. Isso por ver, a tendência é que assuntos relacionados à morte fiquem cada vez mais escondidos. Quer ver uma coisa? Hoje em dia as pessoas, onde é que morrem? 80% morrem no hospital. É diferente da antiguidade que a pessoa morria dentro de casa, morria com a família. O velório onde é que é feito? Num salão lá específico para aquilo, não é mais em casa. Então, tudo que a gente puder esconder da morte, a gente esconde. E no hospital de preferência, na UTI, sozinho. Sozinho. É o melhor e o pior lugar para morrer. Mas isso é muito pro lado da medicina tá fazendo isso? A sociedade. Ou a sociedade inteira? A medicina faz parte de... Porque tá muito ruim, claro, vai ir para UTI, mas aí tu não tem acesso também, né? Alguma coisa assim. Sim, nasce sozinho e morre sozinho. É que a morte é um tabu. Tu imagina o que é um UTI, tu fechado num troço, claro, que a luz está sendo o dia inteiro.
que não tem janela. Você não sabe se é dia, se é noite, você não sabe nada. Eu me lembro quando fizeram uma reforma no UTI do hospital aqui de Pelotas, e um dos caras que era da direção do hospital veio me contar, parceiro, fizemos um UTI de última geração. Eu fiz uma pergunta para ele, tem janela? Não tem, então não é de última geração. Sim, tu tá praticamente enterrado ali, né? Se tu for ver, não enxerga uma claridade, Falar de morte é difícil. É. Né? O homem é o único bicho que tem noção do que da sua... É que causa medo, né? Tu pode ter a religião que tu tiver, a crença que tu tiver, o desconhecido, acredito que seja o desconhecido. Não preserva de suicídio. Também é outra ideia. Não, é muito religioso, não vai se matar. Não tem, sim, não tem nada a ver isso, né? Tipo, religioso não isenta. Não isenta. Sim, até se tu for ver o Talibã lá, que segundo, né, são os fanáticos religiosos e que tem quantas noivas e virgens esperando. Mas é a diferença, o cara não vai se matar, ele simplesmente vai trocar de plano. Sim. E vai para um plano em que ele vai ter 80 virgens esperando por ele. Não vai estar morrendo. O que ele vai conseguir fazer? É complicado isso, né? E a morte é um tabu também, a gente... É que nem eu digo, não adianta, porque eu acredito que o que é desconhecido pra gente, qualquer coisa, dá um medo. Que a gente não domina, que em qualquer situação, né? Que tu entra num lugar, não domina, já te causa um medo, assim. Então vocês aconselham as pessoas a ficarem de olhos uma nas outras, mais próximas. A conversarem. As que estão mais sozinhas, tentarem sair dessa solidão e irem procurar gente. E o preto é a cor do luto. Interessante, né? Podia ter sido amarelo, podia ter sido verde, mas é preto. Porque preto é o que menos é visto. Se tu te vestir de preto, tu é menos visto. Inclusive, se alguma alma voltar do outro mundo te procurar, de preto é mais difícil de achar. Não, mas o pior... Mas é. Mas que loucura. É bem isso, né? E a incidência, vocês notam que ela, nos consultórios, ela aumenta? Vem aumentando? Vem aumentando, porque a sociedade cada vez te dá menos referências. Aquele negócio que a gente falou de cidade grande, cidade pequena, cidade moderna, a solidão da cidade grande e a falta de tabus, de referências, de coisas que acontecem na vida das pessoas, que na cidade grande tu perde, tu vive sozinho. Sim. Então a chance de deprimir e pensar em morrer é maior. E no início do programa eu falei naqueles países em desenvolvimento e tu me falasses que os desenvolvidos, o número também é muito grande. Eu pensava maior. Que é maior. Eles têm tudo na vida. Tem algumas coisas interessantes, suicídio, por exemplo, época de guerra tem menos suicídio, tem mais assassinato, mas menos suicídio. Um país que está em guerra tem menos suicídio. Tem algumas coisas muito interessantes nisso. E tipo Japão, China, que a gente fala que são muito cobrados, a juventude. Forma de encararem o suicídio também é diferente, né? Uma forma de readquirir a honra. É diferente a cultura. É diferente a coisa cultural. Eu pego, por exemplo, no Japão, até algum tempo atrás, não sei como é que é hoje, até algum tempo atrás, tu fazia um exame vestibular único na vida. Se passou, tu vai para a universidade. Se não passou, vai fazer outra coisa. Quando saiu o resultado, eles botavam um guarda em ponte. Porque eles se jogavam. Que loucura isso. Se tu vai, tem lugares, por exemplo, tu vai a Paris, Notre Dame, lá em cima, tem tela. Por quê? Porque as pessoas jogavam. É uma gaiola, né? As pontes, a ponta da Torre Eiffel é toda gradeada, né? Nossa. A ponta tu não vê, tu só tem janela de vidro. Tem uma janela e tu vê embaixo uma fotografia do que tu está vendo. Mas no segundo andar tu tem telas de proteção. No Empire State Building, em Nova York, as pessoas gostavam de se jogar. Hoje tem telas de proteção. Então Ponte de Niterói, que você gosta. Também. Mas não tem tela de proteção ali, joga quem quer.
Então eu agradeço muito a presença de vocês, de coração, por vocês estarem aqui. E a gente espera que as pessoas, né, ali do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet, tenham tirado coisas boas dessa conversa, que acredito que venham, e nessa coisa que ninguém está divulgando suicídio, que não é falando, pelo contrário, é falando no suicídio que tu preservas a vida, né? E que se tu tiver alguém com algum sintoma desses, algum sintoma diferente, conversa e leva para o médico. É a maneira que tu tem de salvar essa pessoa, esse amigo, né? E é uma maneira de tu preservar a vida, né? Porque tanta gente, que nem os doutores aqui estavam falando, que muitos fazem isso para chamar também atenção, porque estão se sentindo sozinhos e tudo. Então que a gente consiga, né, com esse programa, que vai ser reprisado depois, que a gente vai postar ele no YouTube, que a gente tenha conseguido prestar um serviço nesse Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, de combate. A gente agradece muito a vocês aqui que estiveram entre nós e a você do outro lado. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!